Chega de decorar cifra, é impossível, gente, a gente conseguir decorar todas as cifras. Vamos aprender a formação dos acordes, a lógica por trás da formação dos acordes e a lógica por trás do sistema de representação desses acordes com letras e números que são o sistema de cifra. A cifra te diz o que fazer, você não precisa decorar cada uma delas. Nesse vídeo a gente vai começar a entender essa lógica aí, vamos lá. Salve, salve rapaziada, professor Marcos Lima aqui na aula de hoje. A gente vai começar a entender a formação dos acordes e como os acordes são representados pelo sistema de cifra. Como eu falei, não é um decoreba simplesmente. Existe uma lógica por trás, a gente vai começar a entender isso e vamos trazer isso para o nosso instrumento, para o violão, para ficar bem prático e você deixar de ser refém dessa história de cadê o dicionário de acorde para eu ver como é que faz esse acorde? Não, vamos nos libertar disso aí. Bom, para quem não sabe, aqui no canal toda semana tem uma aula nova, toda semana tem um conteúdo musical novo, seja uma aula sobre levada, uma aula como essa de teoria, explicando formação de acordes, compassos, tem eu ensinando a tocar uma música completa, enfim, toda semana tem uma aula de conteúdo musical para vocês. A ideia é que eu seja o seu professor de música nessa sua caminhada, na sua evolução musical, que eu ajude você na sua evolução musical. A única coisa que eu peço em troca, todo o conteúdo do canal é de graça, inclusive o grupo do Telegram, onde eu boto esse conteúdo dessas aulas lá, basta você clicar aqui no link e entrar no grupo do Telegram e sempre que tiver uma aula, você vai ser avisado da aula e vai receber o material da aula, completamente de graça. A única coisa que eu peço é que você dê like nos vídeos se você gostar do conteúdo e se inscreve no canal, gente, ativando a notificação, vocês já sabem como é que funciona, para ser avisado, porque como eu falei, toda semana tem uma aula, tá? Sem falta, toda semana a gente aprende uma coisa nova aqui no canal. Para essa aula também, gente, para entender a formação de acorde, a gente tem que ter como base a aula que a gente já teve aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui no vídeo em algum lugar, sobre intervalos musicais. Na aula de intervalos musicais são 3 vídeos, inclusive, uma bem explicando o que é e as outras passando essa explicação para o braço do violão e uma terceira aula falando da percepção musical, né, a identificação de intervalos. São 3 aulas bem legais sobre intervalos, mas pelo menos a primeira aula você tem que ter assistido ou você já tem que ter esse conhecimento, que é o conhecimento de intervalos musicais. Lá naquele vídeo eu falo, olha, essa é a aula mais importante da vida musical de vocês, do início da vida musical de vocês, porque a aula de intervalo é aquela aula que começa a levar vocês para o patamar de decorar para entender as coisas musicalmente. Eu falo isso lá naquele vídeo e repito aqui. Entender intervalo musical é a base para você começar a entender música e parar de ficar tocando, reproduzindo sem entender o que está fazendo, que faz parte também do nossa evolução. Você começar primeiro imitando e depois você vai começar a entender o que você está fazendo. Para isso você tem que saber intervalos musicais. Tem uma aula sobre intervalos, fundamental. Você só vai entender essa aula se você tiver assistido a aula de intervalos, tá? Bom, então a gente vai falar sobre formação de acorde, né? E como eles são representados com as cifras. O que é um acorde? Se a gente pegar um livro bacana lá, um livro tradicional de música, ele vai estar escrito alguma coisa parecida com isso, assim. Um acorde é o resultado da harmonização de intervalos de terças sobrepostas. Vamos traduzir isso aí, vamos pegar essa em geral está escrito isso, nós vamos pegar e traduzir. É o resultado da harmonização, português bem claro. O que é harmonizar? Juntar, né? Da junção de terças sobrepostas. De terças. O que é uma terça? A gente viu lá na aula de intervalo. O que é uma terça? Uma terça é um intervalo de 3 nomes de notas. Não é isso que é uma terça? Ele fala, é a harmonização de intervalos de terças. O que é uma terça? É um intervalo de 3 nomes de notas. Exemplo, se eu tenho Dó, quem é a terça de Dó? Dó, Ré, Mi. É um Mi, né? É o terceiro nome. E detalhe, nessa explicação, que provavelmente está no livro escrito mais ou menos dessa forma, ele diz de terças, ele não qualifica a terça. Lembrando que também a gente já aprendeu que terça pode ser terça maior ou terça menor. A gente primeiro classifica como terça, como 3 nomes de nota, e depois a gente qualifica a terça pela distância. Se for uma terça, 3 nomes de nota, 2 tons de distância, a gente chama de terça maior. Se for 3 nomes de nota a 1,5 tom, a gente chama de terça menor. Mas repare, ele está dizendo que é a harmonização de terças, ou seja, 3 nomes de nota, sobrepostas. O que é sobrepor? É fazer a terça da terça da terça. Um acorde nada mais é do que você pegar uma nota,
pegar a terça dessa nota, depois pegar a terça dessa que você achou, depois a terça daquela que você achou. Ou seja, você aplicar esse raciocínio de terças para todo mundo que você achar. Você pegou a primeira, conta 3 nomes de nota. 1, 2, 3. Pegou essa, conta mais 3. 1, 2, 3. Que nem eu estou botando aqui na tela. A partir da nota Dó, eu vou botar aqui na tela essa explicação. Você pega o Dó, pula 3. Dó, Ré, Mi. Pegou o Mi, pula 3, Mi, Fá, Sol. Pegou o Sol, pula 3, Sol, Lá, Si. Pronto, é assim que se forma um acorde. Pela junção da terça, da terça, da terça, da terça. Acabou, essa é a lógica da formação de um acorde. Bom, se a gente pegar como base a nota Dó, conforme eu estou botando aqui na tela, qual é o resultado dessa frase? O que teve como resultado dessa frase? A gente teve o Dó, a harmonização em terça sobreposta do Dó foi o Mi, a harmonização de terça sobreposta desse Mi foi o Sol e a harmonização de terça sobreposta, né? Estou repetindo a frase lá do livro, é o Si. Como resultado final, o que a gente tem a partir do Dó, que é a nota fundamental, é a tônica do acorde, é aquela que inclusive vai dar nome ao acorde. Para essas notas que pintaram aqui, a gente vai ter então o Dó como a tônica, como a fundamental, como o ponto de partida. Aí a gente tem o Mi, mas agora vamos analisar com relação ao Dó, o que o Mi é do Dó? É de fato a terça, né? A gente pegou a tônica, a terça da terça. Beleza. E o Sol, o que ele é do Dó? Eu sei que ele é a terça, o Sol é a terça do Mi, né? Porque a gente usou a regra da harmonização em terça sobreposta. Mas com relação ao Dó, que é o que interessa, o que esse Sol é? É o intervalo de quê? De quinta. Concorda? Porque são 5 nomes de notas, conforme a gente viu na aula de intervalos. Então a gente tem o Dó, o Mi, que é a terça do Dó, o Sol, que é a quinta do Dó, e por fim a gente tem o Si, que é a sétima do Dó. Então um acorde, gente, se a gente pegar aquela frase e trazendo para a prática, é sempre a junção de uma nota base, que é a tônica, a sua terça dessa nota base, a quinta dessa nota base e a sétima dessa nota base que eu chamo de tônica. Então um acorde é sempre formado por tônica, terça, quinta e uma sétima. Acabou. A gente já chama de acorde, a gente já tem um acorde, tá, gente? Se a gente parar na quinta, a gente chama de acordes de tríades. Ou seja, se eu tiver tônica, terça e quinta, já é um acorde. A gente já considera um acorde. Mas a gente pode ter também tônica, terça e quinta e ainda harmonizar essa última e achar a sétima do Dó. Então, os acordes, eles podem ser, já são acordes quando tem 3 notas, tônica, terça e quinta, ou eles podem ser mais completos, tendo tônica, terça, quinta e sétima. Existe aqui uma discussão, existe para quem já sabe, eu vou falar uma coisa que algumas pessoas já devem ter estudado isso e pode ser que elas estejam assim, ué, mas e o power chord? Quem não sabe vai entender agora que existe uma maneira de tocar o acorde na guitarra onde a gente toca só a tônica e a quinta. A gente chama isso de power chord, é uma técnica de tocar o acorde na guitarra onde a gente só toca a tônica, a quinta e não toca a terça. Mas isso, gente, é uma maneira de tocar um acorde, não é um acorde, não existe o acorde bíade. É um acorde formado por tônica e quinta. A gente precisa da terça, pelo menos da terça, para classificar isso dentro de um campo harmônico, para gerar campo harmônico, e de preferência terça e sétima, para a gente ter um acorde completo, tá? Então mesmo quando a gente na guitarra está tocando um power chord, a gente não está fazendo um acorde de 2 notas. A gente está tocando aquele acorde que provavelmente tem uma terça, que está sendo cantada pelo cantor, a terça está sendo cantada na melodia, tem um teclado tocando a terça, a linha de baixo está tocando a terça, aquela terça, harmonicamente ela existe, a gente executa o acorde sem a terça, tá? Isso chama-se power chord, mas ele nada mais é do que uma maneira de executar um acorde, tá? Não é um acorde em si, a gente não tem campo harmônico com tônica e quinta. Tá? Para quem já sabe isso, eu faço esse parênteses aqui só para interromper esse papo da formação de acorde e falar, mas o power chord são 2 notas? Não, power chord é uma maneira de tocar um acorde que tem 3 notas. Bom, vamos lá. Seguindo. Então a gente já viu, um acorde é sempre formado por tônica, pela nota fundamental, a terça e a quinta já é um acorde, e a sétima. Isso forma um acorde. Mas vamos lá. A gente sabe também que existem, dentro desses intervalos de terça, quinta e sétima, existem umas variações. A gente viu na aula de intervalos. A gente aprendeu, por exemplo, que existe a terça maior e a terça menor. É verdade. A gente viu lá que a terça que tem 2 tons é a terça maior, a terça que tem 1 tom e meio é a terça menor. A gente viu também que quinta existem 3. Existe a quinta justa, que é aquela distância de 3 tons e meio. Existe a quinta diminuta e existe a quinta aumentada.
né? A quinta diminuta é que tem 3 tons e a quinta aumentada é que tem 4 tons. Existe também. E a gente viu também que existe a sétima maior e a sétima menor. Então, quando a gente fala, a explicação que está lá no livro, a teoria, fala que um acorde é formado por uma tônica, uma terça, uma quinta e uma sétima, ele deixa em aberto, porque ele é formado por uma terça. Qual terça? Ele pode ser formado por uma terça maior ou uma terça menor. Uma quinta, ele deixa em aberto, é formado por uma terça, uma quinta e uma sétima. Que quinta? Um acorde eventualmente vai ter uma quinta justa, ele eventualmente vai ter uma quinta diminuta e eventualmente ele vai ter uma quinta aumentada. A mesma coisa com a sétima, né? Se não for uma tríade, for uma tétrade que inclui a sétima, ele também vai ter a sétima menor ou a sétima maior. Então, gente, quando a gente fala de formação de acordes, se você quer um resumo básico, lógico que existe ainda umas variaçõezinhas, existe o acorde com a terça suspensa, existe umas variações para isso, existe o acorde diminuto, mas a base para entendimento de formação de acordes, um ponto inicial, um start para essa história é você sacar que um acorde pode ser formado por tônica, terça, quinta e sétima, que essa terça pode ser maior ou menor, que essa quinta pode ser justa, diminuta ou aumentada e que essa sétima pode ser maior ou menor. Acabou. Aqui está o resumo nesse grafismo que eu estou botando aqui na tela, com todas essas possibilidades, tem um resumo de todos os acordes que você a princípio pode fazer. Uma boa base. E ainda não estamos falando das notas, para quem já sabe também, não estamos falando das tensões, das notas extras que a gente adiciona ali no acorde, né? A gente ainda não está falando disso, estamos falando da estrutura, daquela raiz, da espinha dorsal do acorde. As notas de tensão que são convidadas para fazer parte do acorde, elas são à parte. Eu estou falando da estrutura do acorde. É sempre uma tônica, uma terça que pode ser maior ou menor, uma quinta justa, diminuta, aumentada e uma sétima maior ou menor. Se a gente pegar e fizer a grosso modo, assim, uma análise combinatória do que a gente pode fazer com essas combinações, você tem todos os acordes que você pode fazer na vida. Tá? Agora a gente vai pegar e vamos entender essa lógica dos acordes, como são representados pelas cifras. E para isso a gente vai começar a explicar, gente, pelas tríades, ou seja, eu vou esquecer a harmonização até a sétima e vou harmonizar só a tônica, terça e quinta. E vamos trabalhar nesse vídeo as possibilidades, daquelas possibilidades de escolha, né, do terça maior, terça menor, quinta, para 3 notas, que são a base também do início, né, são aqueles acordes mais iniciais. Depois a gente vai elaborar para a sétima também, depois mais para frente a gente vai ter um vídeo sobre as notas convidadas, né, as tensões, as notas extras, coisas e tal. Por enquanto, vamos entender como as combinações de 3 notinhas são representadas pelos aqueles códigos de cifragem, até para eu falar para vocês. Você não vai precisar decorar, vocês vão entender que o código de cifragem é como uma placa de trânsito, gente. Quando você vê uma placa escrito assim, ó, como eu vou botar aqui na tela, aquela placa de... O que você acha dessa placa? Pô, você sabe que ela está te dizendo é proibido. Quando você faz aquela placa de trânsito e bota uma bicicleta dentro, você sabe que ali é proibido andar de bicicleta. Quando você tem aquela placa de trânsito escrito E de estacionar, você sabe que ali é proibido estacionar. Quando ali tem a placa de trânsito que tem um cachorrinho dentro, ali é proibida a entrada de animais. Ou seja, é um código. Esse sistema de letras e números, gente, é um código que diz pra gente o que fazer. É óbvio que a gente tem que saber uma contrassenha. Você tem que saber que aquele símbolo significa proibido. Então a mesma coisa, a gente vai aprender algumas coisinhas que vão livrar a gente do decorar e vão passar a entender que o código de cifragem está falando sobre isso que eu acabei de falar, sobre como essas notinhas foram escolhidas ali, terça maior ou terça menor, quinta justa ou quinta aumentada, tá? Vamos lá. Então os primeiros acordes que a gente vai entender vão ser aqueles acordes básicos que a gente aprende, o Lá, o Ré, o Mi, o Dó. Acordes que só tenha como representação, por exemplo, aquela letra. A gente não aprende lá no Fazendo Violão um acorde Lá? Como é que é a representação na cifra do acorde Lá? É só a letra A. Beleza. O que está implícito nesse código? O que esse acorde é? Esse acorde, quando a gente fala assim, faz aí um Fá sustenido, ou faz aí um Ré. Primeira coisa, esse é um acorde de 3 notas, é uma tríade, esses que só leva só tem a simbologia da cifra, é só a letra. É um acorde de 3 notas e é um acorde maior. Quando a letra aparece sem nada em volta, repara, a letra está ali, Dó, por exemplo, não tem escrito um Mzinho minúsculo do lado, não tem nenhum número 7, 4, não tem nada escrito do lado, só tem a letra C, né, que é a representação da cifra para Dó. O que está implícito ali? Ali, gente, essa letra, quando aparece solta, só a letra, sem nada em volta, está implícito que daquela lógica das notas que a gente escolheu, que a gente podia escolher lá, ele pegou a tônica, Dó, é sempre assim, né? A tônica é a que dá nome à letrinha.
né? Então, pegamos a tônica Dó, no caso do Dó, né? Que eu vou dar como exemplo. Vou dar outros exemplos, vou começar pelo Dó. Nós pegamos a terça maior do Dó e pegamos a quinta justa do Dó. É isso que esse código, quando aparece apenas uma letra, está dizendo. Olha, esse é um acorde maior, inclusive. Tá? A gente não escreve Lá maior, a gente nem fala Lá maior, a gente não escreve, no caso aqui, Dó maior e nem fala Dó maior, mas quando a gente tem a letra C, a gente está falando de uma tríade maior, a gente está falando de um Dó maior. Você pode até falar, mas repara como eu não escrevo Dó maior, eu escrevo só a letra C. A letra C é a representação da gente ter escolhido lá daquelas possibilidades, uma tônica Dó, uma terça maior de Dó e uma quinta justa de Dó. Agora vamos aprender a mexer com essas duas possibilidades. A tônica a gente não mexe, né? A gente deixa o Dó parado. Agora a gente não tem a terça maior e quinta justa. Vamos mexer com o primeiro deles ali. Vamos pegar essa terça maior e vamos transformar em terça menor. Então, em vez de tônica, Dó, terça maior e quinta justa, o próximo acorde vai ser tônica, Dó, terça menor e quinta justa. Olha como é que fica a representação desse acorde pela cifra. É um Dó com um M minúsculo. Quando a gente vê um Dó menor na nossa cifra da música, esse menor ele é como se fosse uma abreviação de falar assim: ei amigo, faça o Dó com a terça menor. Só que em vez de falar faça um Dó com a terça menor, ele bota M minúsculo. Entenderam de onde que vem esse M minúsculo? Esse M não é inventado. Por que menor? Porque a gente está falando da formação do acorde da terça menor. Sacaram isso? A gente vai usar o M minúsculo, é a representação de quando você vê uma letra, por exemplo, no caso aqui eu estou falando sempre do Dó, né? Dó com M minúsculo do lado é a representação, é um código para tônica, Dó, terça menor, ele está falando, ó, o M é de menor, e quinta justa. Reparem, a quinta justa, que apareceu tanto no Dó maior como no Dó menor, a gente até agora não mencionou ela. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: lá no primeiro acorde, no Dó maior, quando eu não menciono nada, gente, só boto a letra Dó, não mencionei nada, não tem Mzinho minúsculo, não tem 5, não tem nada. Só escrevo assim, Dó. Tá subentendido que ele tem terça maior, então eu não preciso escrever nada. Ninguém escreve Dó maior, né? Não tem Dó com M maiúsculo lá. A gente já subentende que tem uma terça maior e tem uma quinta justa. Quando eu interfiro naquele Dó botando um M minúsculo do lado, eu estou falando do Dó com terça menor. Continuo não falando da quinta. Tá certo? Se eu não falo da quinta, se eu nunca mencionei a quinta até agora, a gente está falando de que quinta? Quinta justa. É isso que o código de cifragem está falando pra gente. Se você não fala da quinta, ela continua justa. Se você não fala da terça, ela é maior, como a gente viu no primeiro caso. Se você botar um Mzinho minúsculo, é porque você está falando da terça. Esse M não é solto no espaço, é isso que eu estou falando, tem uma lógica. Esse M é da terça menor. Agora vamos brincar com a última notinha que a gente tem para brincar, que é a quinta. A quinta, a gente tem 3 possibilidades de brincadeira. A gente tem ela justa, que a gente já viu que quando for justa não aparece nada escrito. Né? Os 2 primeiros acordes tinham quinta justa. Alguém falou de quinta? Não. Se eu botei Dó e Dó menor. Ninguém fala de quinta. Então a gente já aprendeu que quando não tem ninguém falando da quinta, a quinta não aparece escrito em nada, esse acorde tem quinta justa. Bom, mas aí a gente pode ter a quinta diminuta, que é a quinta meio tom abaixo, né? Quinta justa são 3 tons e meio, para quem lembra lá da aula. E a gente tem uma quinta que é 3 tons. Por exemplo, se Sol é a quinta justa de Dó, Sol bemol seria a quinta diminuta. Essa quinta, eu mudei, ela é quinta diminuta, então ela vai aparecer aqui do lado do acorde. Vamos pegar um acorde aqui, por exemplo, um Dó menor com quinta bemol, ou seja, é tônica, terça menor e quinta. Dentro daquelas possibilidades eu escolhi botar a terça menor e escolhi botar, não mais a quinta justa, botar a quinta bemol. Qual é o resultado disso? Primeiro, é um Dó, então a letrinha Dó está ali. Esse acorde tem terça maior? Não. Tem terça menor, então eu tenho que escrever. A terça maior é que eu não preciso falar nada. É que está implícito lá no Dó. Tem terça menor? Tem. Escreve. Então, Dó menor. Esse acorde tem quinta justa? Não. Quinta justa eu não precisava escrever nada, como a gente viu. Fica implícito. Ele tem quinta diminuta, quinta bemol. Ah, então eu tenho que escrever. Aí você vai escrever, então, Dó, um M minúsculo, que é, como se ele falasse, ó, faça um Dó, amigo, com a terça menor. Então esse menor quer dizer isso. Mas ele, além de ter terça menor, ele não tem quinta justa não, ele tem uma quinta diminuta. Então você tem que botar do lado. Como é que fica a cifra dessa escolha aqui de notas? Dó, tônica, menor com bemol 5. É assim que fica, conforme eu estou botando na tela, um acorde que tem terça menor e quinta bemol. Se aparece o 5, gente,
é porque 5 não é mais justo. Se você escreveu 5 é porque não é mais justo. E aí também vale a seguinte explicação assim. Na internet, como a gente usa o Word para escrever os acordes, esse bemol 5 pode aparecer escrito de diversas maneiras. É comum na internet você ver, por exemplo, esse acorde, Dó menor, bemol 5, em vez do cara botar bemol 5 entre parênteses, como eu botei na tela aqui bonitinho, o cara bota assim 5 menos. Tá certo. Ah, mas não é como tá nos livros. Cara, mas dá para entender. Ele escreveu 5? Escreveu. Ele botou um símbolo de menos? Botou. O que essa quinta é? Bom, se fosse quinta, se fosse justo, ele não ia escrever nada. Ele não botou um Mzinho? Botou. Então essa quinta é diminuta. Tá? Eu chamo atenção para isso porque na internet aparece, como eu falei, se você for escrever bonitinho, provavelmente você vai botar um 5 ou escrever diminuto. Você pode ter também dessa forma, se vocês encontrarem assim, ó, fulano, Dó menor, entre parênteses, 5, escrito din, né, a abreviação de minuto. Din, é a mesma coisa. Eu escrevi 5, então não é mais justo. Botei um din de diminuto, o que é? Pô, é óbvio, é a quinta diminuta. Outra maneira de aparecer que também é bem correta é você botar o bemol 5. Escrevi o 5 e botei um símbolo de bemol, o que a gente fez? Diminuiu. Beleza. E uma terceira maneira, que não é tão acadêmica, assim, você não encontra tanto nos livros, mas que na internet é muito popular, e aí eu vou aproveitar e vou falar, e na minha interpretação é uma utilização que é válida, porque o cara botou um símbolo de menos do lado do 5, dá para entender que é uma quinta diminuta. Na internet aparece assim, escrito também assim, ó, 5 menos. Quando aparece um 5 e do lado menos, é porque essa quinta é o quê, gente? Diminuta. Beleza? Vamos para o outro caso, dentro dessa tríade. Eu posso ter um acorde também, gente, que tem tônica, dentro daquelas possibilidades eu posso variar. Ter tônica, sempre eu vou ter. Uma terça maior, posso ter uma terça maior. E uma quinta aumentada, ou seja, eu vou ter a terça maior e a quinta não vou ter justa, vou ter uma quinta aumentada. Como é que eu escrevo um acorde que tem tônica, terça maior e quinta aumentada? Bom, terça maior, o que a gente já aprendeu? Eu não preciso escrever nada. Ninguém bota assim Dó maior, né? O que eu falei, a gente bota quando é menor. Então esse M de menor, quando é maior, quando a terça é maior, a gente não bota nada. Então é só botar o Dó. Se eu escrever só a letra Dó, eu já sei que é um Dó com terça maior. Mas ele tem quinta justa? Não. Ele é Dó maior, ou seja, só a letra Dó. Ele tem quinta aumentada. Eu mexi na quinta, ela deixou de ser justa. Se fosse justa não aparecia nada, era só o Dó. Mas eu mexi na quinta e estou apresentando uma quinta aumentada. É a mesma coisa que eu fiz para bemol. Então eu tenho que escrever, dizer que aquela quinta não é mais justa. Aqui, quais os símbolos que eu posso usar? Eu posso usar o sustenido 5, né? Então a gente escreve Dó, não bota o M nenhum, porque terça maior a gente não precisa botar nada. E escrevo 5 com o símbolozinho do sustenido. Outra maneira que pode aparecer é escrito por extenso. O cara bota assim Dó e aí entre parênteses 5 aumentada. Aí aparece a abreviação de aumentada a um M. E a terceira maneira, que é aquela que eu falei que começou a surgir na internet aí com a popularização de todo mundo digitando no Word, coisa e tal, é o cara escrever o 5 e botar um símbolo de mais do lado. De novo, essa é uma interpretação, não tem nos livros isso. É uma coisa que você vê pela internet, mas dá pra entender. O cara escreveu 5, escreveu, pô, esse acorde não é mais quinta justa, cara. Se ele botou um 5 ali, é porque essa quinta ela é diminuta ou é aumentada. E ele botou que símbolo? Botou um símbolo do mais. Pô, então não é a quinta diminuta, nem a justa. Se fosse justa não tinha nada, e se fosse diminuta era um símbolo indicando menos. Ele botou um mais e um símbolo indicando o quê? Quinta aumentada. Tá? Então, gente, esse é um resumo dos acordes possíveis de tríade. Quais são as tríades possíveis que a gente pode ter na montagem de um acorde? Essa variação de terça maior, quinta justa, terça menor, quinta aumentada, que eu mostrei aqui para vocês. E eu passei a explicar para vocês qual é a lógica de representação na cifra. Agora a gente vai falar dessas mesmas possibilidades. Vocês pegam aí tudo isso que a gente falou, a soma dessas possibilidades, e vamos acrescentar a quarta notinha lá. Na tétrade a gente tem tudo isso que a gente falou até agora, exatamente como a gente falou, acrescentado de mais uma possibilidade, que é a gente ter a sétima maior ou a sétima menor, né? A gente viu nesses casos as possibilidades que a gente pode variar entre a tônica, a terça e a quinta. Terça maior, menor, quinta justa, diminuta, aumentada. Mas aí a gente já tem um acorde, que são os acordes tríades. Aí a gente pode ter também os acordes que, além de harmonizar até a tríade, ali a gente harmoniza até a tétrade, que é onde entra a sétima. E a sétima a gente tem duas possibilidades. A sétima, ela pode ser maior ou menor.
Sim. Então, primeira coisa, se tem sétima, vai aparecer no acorde escrito um 7, né? Óbvio. Então, sempre que a gente vê um acorde lá qualquer que tem escrito um 7, é porque é uma tétrade. Se não tiver sétima, é tríade. A gente está falando de tônica, terça e quinta. Apareceu 7 escrito, é porque é uma tétrade. Aí a gente tem a sétima maior e a sétima menor. Qual é a atenção que eu preciso agora de vocês? A sétima, a gente, justamente para não confundir com a terça, para ser diferente da terça, a representação dela é diferente com relação a quando você escreve e quando você não escreve. Vamos repassar. Quando o acorde tem terça maior, a gente escreve alguma coisa? Não, a gente bota só dó. E quando ele tem terça menor? Não, quando ele tem terça menor eu boto um Mzinho para lembrar que ele tem terça menor. Beleza. A sétima, gente, é o contrário. É justamente o oposto. Quando o acorde tem sétima maior, eu falo e escrevo a sétima maior. Então, sempre que aparecer você quiser um acorde, vamos pegar o primeiro exemplo lá, o tônica, terça maior, quinta justa, e eu quiser colocar uma sétima maior, ou o acorde estiver escrito com 7 e um M maiúsculo, é porque é sétima maior. Sétima maior, eu tenho que falar e escrever, é o oposto da terça. E quando o acorde tiver sétima menor? Vamos dar um exemplo. Um acorde que tem tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Eu não falo nem escrevo a sétima. Então, preste atenção. Essa é a única pegadinha que tem. Quando aparece um acorde qualquer escrito sétima, é a menor. Quando aparece um acorde escrito sétima maior, é óbvio, é a maior, tá escrito, ele botou um M maiúsculo. Até como eu falei, gente, para não confundir, toda vez que você olhar para um acorde e tiver um M minúsculo, eu tô falando de quem? Ele vai estar colado na tônica e a gente está falando da terça. Toda vez que num acorde tiver um M maiúsculo, quando estiver lá na cifra, a gente está falando de quem? Da sétima, ele vai estar colado na sétima. Tá? Você não vai encontrar um Dó com M maiúsculo, isso não existe, tá errado. Tá? Então, o sétima maior a gente fala e escreve, e a sétima menor a gente só fala sétima. A gente não precisa nem escrever nem falar menor. Você pode até falar, faz um Dó com sétima menor. Pode até falar, que nem a gente às vezes fala, faz um Lá maior. Não precisa. Se você falar, faz um Lá ou faz um acorde Ré, eu já está implícito que é um acorde maior. Na sétima, a implicitude é o contrário. Se você falar sétima, está implícito que ele é menor. Se você falar sétima maior, você tem que falar e escrever sétima maior. Beleza? Beleza. Com isso, de novo, gente, a gente matou a base de quase todos os acordes possíveis que a gente tem para fazer na música, no violão. Não são todos ainda, existem umas variações, existe acorde onde a gente suspende a terça, existe acorde onde a gente usa a sétima diminuta. Mas para início de jogada, se você entender que um acorde pode ter terça maior ou terça menor, e que na representação da cifra, se for terça maior, não está escrito nada. Se for terça menor, tem um Mzinho minúsculo ali. O acorde pode ter quinta justa, diminuta ou aumentada. Se a quinta for justa, também na representação da cifra não aparece nada, só aparece a letra. Ninguém fala de quinta, não apareceu 5 escrito, é quinta justa. Apareceu 5 escrito, fica atento. Se for um símbolo de sustenido, ou aumentado, ou mais, essa quinta é aumentada. Se for um símbolo de diminuto, bemol ou um menoszinho, conforme aparece na internet, é quinta diminuta. E a sétima, se aparecer escrito um 7 do lado do acorde, é porque esse acorde é uma tétrade, ele tem 4 notas, ele tem uma sétima, aí você tem que ficar atento. Se aparecer só escrito 7, como é o contrário, é a sétima menor. Se aparecer 7 com M maiúsculo, é uma sétima maior. Acabou. Essa é o entendimento da cifra. Ou seja, quando aparece uma cifra, que nem vou botar aqui na tela para vocês, ó. Vou botar esse exemplo aqui, ó. Ré menor com sétima bemol 5. Olha essa confusão. Ah, não sei o que é isso. Eu tenho que decorar isso. Mais ou menos. Ele está te dizendo, ó. Faça um Ré. Não é Ré menor? Então com terça menor. Ele não botou o bemol 5 ali no acorde? Botou. Então com quinta bemol. Ele não botou um 7 ali sem escrever nada do lado? É, botou. E sétima menor. Ele está te dizendo o que fazer. Ó, faça um Ré, vou repetir. Faça esse Ré menor, não é Ré menor com sétima bemol 5? É. Então faz um Ré menor. Faça um Ré menor, não é bemol 5 que ele botou, foi com quinta diminuta.
Ele não botou 7? Botou. Ele botou 7 com M maiúsculo? Não, só 7. E sétima menor. É isso que ele está dizendo. Então a cifra, gente, como eu falei no início ele te diz o que fazer, tá certo? Bom, então, gente, código de cifragem não é uma adivinhação. E formação de acorde não é tão difícil assim. Esse material eu criei um PDFzinho e deixei lá no grupo do Telegram, que está no link aqui na descrição do vídeo. Acessa lá o Telegram, faz um download desse material que vai ajudar vocês a estudarem. Vou fazer um vídeo mais pra frente, se inscreve e deixa ativa a notificação, porque eu vou fazer um vídeo onde a gente pega toda essa aula de formação de acorde e traz aqui, ó, pro braço do violão. Vamos pegar todo esse papo e vamos transformar numas dicas de você identificar a terça menor, sétima, o que é quinta diminuta, direto aqui no braço. Vai ser bem prática essa aula. Se inscreve aí, até a próxima.